Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, isso daqui não é uma live, eu não sei a que horas vocês estão assistindo. Hoje nós estamos trazendo um vídeo chamado 5 situações que já assustaram o mundo além do Covid-19. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, porque o cara trouxe carta, entrevista e agora tá falando de história e curiosidade. Família, como tá na descrição do canal, basicamente a ideia disso tudo aqui é trazer cultura no geral, seja história, seja música, seja dança, seja jogo, anime, HQ, o que for, tá ligado? Então, é isso. Pode fazer a piada do trap e história? Eu vou deixar essa parte. Fala no cu, velho. Mano, dá muita vontade, essa daí ia ser muito boa, velho. Agradecer também ao nosso parceiro Juan Gomes, o pivete que faz acústico, covers e etc. Vamos deixar aqui o arroba dele, eu esqueci como é que fala. Vamos deixar o arroba dele, porque ele que deu a ideia, tá ligado, desse vídeo. Meu parceiro Gustavo Guga também, um dos maiores geógrafos daqui de Salvador, tá ligado? O cara entende de pedra, meteorito, o cara é bom nisso, tá ligado? Vou deixar o arroba dele também, valeu meus pivetes, é nóis. E o primeiro exemplo que nós estamos trazendo de situação que já assustou o mundo é AIDS, HIV, como preferir chamar. Finalmente identificado em 1981, um vírus chamado SIV no sistema imunológico do chimpanzé e do macaco verde africano, que não os afetava diretamente, mas era altamente mutante. Apesar de ter se desenvolvido nos dois, ela se desenvolveu mais agressivamente no chimpanzé. E agora você deve estar se perguntando, mas como foi que isso daí passou para o ser humano se era do macaco e a gente pensa que é uma doença que tem relação sexual? Não é o que vocês estão pensando. Eu sei que vocês estão pensando, com certeza não é isso. Eu sei, eu conheço. É mentira. Não é isso, tá ligado? Basicamente, o pessoal na África tinha muito contato com essas duas espécies de macaco, pra caça e pra domesticação. Mas o que acontece? Eles pegaram a doença, eles desenvolveram a doença entre eles lá, tá ligado? E aí começou a proliferação da doença entre eles lá, tá ligado? Só que pela África já tem aquele histórico que vocês conhecem, do povo ir lá pra explorar, etc, etc, etc. Não façam isso não é nem um pouco legal, tá ligado? Acabou meio que passando pra galera que ia pra lá, tá ligado? E aí a galera que ia pra lá trouxe pra cá e aí você já sabe o resultado. De acordo com a BBC, é um vírus que já infectou mais de 40 milhões de pessoas no mundo. É inacreditável. Isso é inacreditável. Covid, tá gigante, tá gigatônico. Segredo GTA. É a pior doença do mundo, não é mesmo? Segunda situação que assustou o mundo, peste negra ou peste bubônica. Os historiadores acreditam que essa doença surgiu em algum lugar da Ásia Central, mas que foi levado pelos genoveses para o continente europeu. Ela veio de uma bactéria chamada Yersinia pestis. A doença deixava manchas negras na pele, seguidas de bubões, que eram inchaços por regiões como axila, virilha, etc. Por isso que era conhecida como peste bubônica também, tá ligado? E causava uma morte rápida e extremamente dolorida. Variava de 2 a 5 dias para que a pessoa viesse a óbito. De acordo com nossa confiável e perfeita fonte de informações, Wikipédia, estima-se que morreram entre 75 a 200 milhões de pessoas com essa doença. Essa gripezinha. Crítica social. Primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas contra civis, trazemos para você o terceiro tópico, bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ocorreu em 1945 um ataque realizado dos Estados Unidos contra o Japão. As consequências foram péssimas na realidade, porque além de afetar naquele momento as pessoas e as cidades, também afetaram o futuro, pois atingiram a área da genética dos cidadãos que vieram depois. Dentro dos primeiros meses, a explosão matou entre 90 mil e 116 mil pessoas em Hiroshima e entre 60 e 80 mil pessoas em Nagasaki. Meus amigos, complicado. Você fez um comentário cirúrgico? Cirúrgico, né? Muito bom, velho. Eu tento, galera, afinal... É isso que eu estudo. Agora vamos lá para o nosso quarto tópico, que foi a Primeira Guerra Mundial. Essa daí também foi sinistra. O conflito envolveu as grandes potências do mundo, dividindo basicamente em 2 squads. Squad? Free Fire. Caraca, mano! Free Fire. Squad, ou se vocês preferirem chamar grupos, afinal não é todo mundo que tem o problema de jogar Free Fire, né? Sendo esses a Tríplice Entente e os poderes centrais. Um dos fatores que motivou muito esse conflito, esse embate, foi porque os ideais imperialistas estavam crescendo ao redor do mundo. E a Juliette de Thiago me deixou com alergia. Coronga. E eu tô me coçando um pouquinho, tá? Repreendendo, em nome de Jesus. A onda imperialista estava crescendo ao redor do mundo, principalmente do lado da Europa. E essa disputa de poder foi um dos fatores que mais fez com que os países se sentissem incentivados a entrar nesse embate.
Uma pequena lista de países que tenho aqui anotado, porque sinceramente isso dá uma dorzinha de cabeça gravar. Pra vocês terem noção da dimensão, é França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Japão, Áustria, Hungria e tem mais alguns, mas é só pra vocês terem uma noção da dimensão que o bagulho tomou. Caralho. Isso aí foi o que? Foi os países que Se envolveram? Aham. Foram e mais alguns. Ah, tá, entendi. Mas os principais, vamos deixar assim, tá ligado? Um dos verdadeiros estopins foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco, vou pescar o sobrenome porque senão eu esqueço, Francisco Ferdinando. Aí depois o bagulho pegou e o resultado, quem sabe eu trago pra vocês em outros vídeos. Mas é porque basicamente esse vídeo é só um resumo mesmo pra vocês terem a noção de que não é o fim do mundo, galera. Fiquem em paz. O fim do mundo já pareceu que tava vindo outras vezes. Vocês estão vendo isso daí. Peste negra. Peste negra, AIDS, Guerra Mundial, tamo de boa. Em 1919, finalmente os países deram uma sossegada na guerra com o Tratado de Versalhes, e aí as coisas amenizaram por um tempinho. E um dos mais prejudicados nessa guerra, com certeza, foi a Alemanha, que teve que lidar com a perda de territórios, perda de dinheiro e a devolução em forma de indenização para os países que venceram a guerra, o que nutriu um ódio que resultou no nazismo no futuro, mas não vamos falar de Segunda Guerra Mundial nesse vídeo. Se vocês quiserem, pode ficar para depois. E por último, mas não menos importante, eu trago para vocês em quinto lugar a crise de mísseis em Cuba. No período apenas uma pessoa morreu, mas eu trago pelo fato do susto que causou no mundo. Essa pessoa que morreu foi um piloto de avião dos Estados Unidos que sobrevoava a costa de Cuba. Por que isso aconteceu? Cuba foi pedir reforço para a União Soviética para que implantassem mísseis para que eles pudessem se defender caso viesse a acontecer alguma invasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos descobriram isso com aviões sobrevoando Cuba e com fotografias aéreas. E daí deu no que deu. Foram cerca de 13 dias, também foram conhecidos como os dias em que o mundo gelou, pois todo esse período de negociação e de guerra estava sendo exposto, estava sendo televisionado. A disputa na época foi entre Khrushchev e Kennedy, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia. Cuba meio que pediu os mísseis, Fidel Castro e Khrushchev tiveram uma reunião, na época escondida até. E após esses dias de negociação, tudo resolveu-se, cada um foi para um canto, mas foram os dias em que o mundo gelou, até porque os Estados Unidos tinham organizado um bloqueio e nada passava para o lado de Cuba, com exceção de alimentos. Alimentos foram uma das coisas que os Estados Unidos permitiram que passasse, e com o passar do tempo, tudo se resolveu. Outro dos fatos que faz com que isso tenha sido um susto para o mundo é que, no nível de escala DEFCON, essa foi uma escala 2. O DEFCON basicamente é um nível de escala de perigo nos Estados Unidos, em que 5 é extremamente tranquilo e 1 é extremamente alto. A escala 2 significa mais ou menos em que toda a tropa necessária para os Estados Unidos tinham que estar a postos em no máximo 6 horas. Ou seja, é uma urgência. Perde apenas para o primeiro lugar, que nunca foi ativada essa escala, mas a primeira e única vez que foi ativada foi durante a crise de mísseis. Então é isso, família, elas foram 5 curiosidades que assustaram o mundo ou deixaram em estado de risco, e eu trouxe mais uma bônus pra vocês, que ocorreu no dia... 1 minuto de silêncio. Por favor, 1 minuto de silêncio. Agora o momento é tenso. Acho que é a mais brava de todas. 8 de julho de 2014. Eu sei que vocês conhecem essa data. Brasil tomou 7-1 da Alemanha na semifinal da Copa. Não quero ouvir choro, por favor. Eu vou embora. Não, sem choro. Coisa, cara. Sem choro. Caralho, não aguento esse tipo de coisa. Não aguento esse tipo de coisa, cara. Foi mal, eu sei que agora ficou pesado. Caralho. Acaba. Então é isso, família, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por tudo, mais um vídeo que trazemos. Dá like no vídeo, se inscreve, Caio já deixou o papo. Agora quero deixar um salve para nossos patrocinadores Kizzy, em breve vai ter mais sorteio, o primeiro foi muito da hora. Divulga essa porra que o cara tem que comer, velho, tá passando fome, veio pedir dinheiro direto pra mim em casa aí. Tá barril, vamos ter que monetizar isso aí logo, tá ligado? Então é isso, família, deixa aqui embaixo também os comentários de vocês, ideias para próximos vídeos. Lembrando, não precisa ser só pra rap, mas tá vindo um time de rap, tá vindo muito bom. Eu acho que era isso que vocês queriam. Vocês não queriam um Dialuk de volta? Pronto, toma um spoiler aí. Toma um spoiler. Vocês não querem carta de volta? Pronto, toma um spoiler aí. Cadê o Mano Brown? Aí já é complicado também. Eu tô tentando trazer Mano Brown, Vinícius Júnior. A galera tá pedindo muito aí, mas a gente vai conseguir. Então é isso, família. Já tem um spoiler, mas tá vindo um vídeo muito brabo. Deixem conteúdo se vocês quiserem, no geral, cultura no geral, não esqueçam disso. Esse é o nosso canal, o canal Parabólico. Salve pra Kizzy, salve pra todo mundo que fecha com a gente, aquele abraço. Dero também. Fala, meu filhado. Nosso parceiro, nosso editor. Aquela situação toda. Thiago cedeu a casa pra gente. Tamo junto. Caio faz a gente rir pra não chorar aqui. Porque o bagulho fica cansativo demais, tá ligado? Então é nóis, família. Aquele abraço.
Pega na minha... Troca. Corta isso. Corta isso, que eu amo.